Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Quantas oportunidades santas e benditas, né? Que a espiritualidade nos presenteia diariamente para que possamos conhecer e reconhecer, né? Os nossos limites e as nossas imperfeições, para que possamos, com a razão, controlar-nos. Como que era? Ai, o meu guia está me falando uma palavra difícil que se chama assim, controlar-nos, né? Porque você olha uma coisa, né? Daí já vem aquele acesso seu a informações pretéritas recebidas pelo ser e agendadas no seu inconsciente como correto. Olha que quão poderoso é saber isso, né? Que você olha para uma coisa, a reação que você tem contra ou em favor daquilo, ou com neutralidade, né? Que seria o mais correto, né? Tem a ver com o que você armazenou no seu sistema psicológico e emocional. Viu? Como certo, como correto. E às vezes a gente, vivendo a vida na correria, né? Deixa de estudar. Por isso que a avó chega, né? Com os lembretes da arma. Que é para levar mais adiante esse estudo de si mesmo. Para que em cada circunstância você possa, então, finalmente, depois de bastante treinamento, né? Comportar-se com equidade. Com equidade. Ai, que palavras essa que a gente recebe hoje numa forma de um presente, né? Então, no livro A Gênese segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem ensinamento precioso, viu? Que a avó vai estudar com você hoje aqui, nós duas juntas. E aí você vai ver que vamos sair as duas daqui melhor do que a gente está entrando. Olha que tempo bom dedicado a si mesmo, né? Nem importa que às vezes alguns escuta a avó lavando uma louça, fazendo uma comida, né? Um almoço, uma janta. E algum para mesmo, né? Para prestar bastante atenção. E na hora que vai escutar de novo, vai fazer as coisas. Em todas as circunstâncias, só você ter dito a si mesma, né? Eu quero aprender, né? Eu quero me melhorar. Eu quero ter a paz que as minhas mãos alcançam a abraçar. Porque é mais daquilo que você alcança, que você dá conta, né? Não adianta você querer. Porque vai que você pede e chega, e daí você não dá conta. Olha, minha neta, ter o que não é para você, rebenta e destrói tudo o que você conseguiu conquistar e fecha o caminho para novas possibilidades, até que você aprenda a ter responsabilidade. É desse jeito, sempre foi. Quem acha que é diferente está fazendo vista grossa para a realidade que já, como que dizer, né? Brindou a cada um de nós a faculdade necessária para olhar para algo e raciocinar de forma sóbria, viu? Fique você entendida disso. Então, na Gênesis, os espíritos de luz, né? Ensina a gente. Você sabia isso? Olha que você nem sabia, mas ensina sim. Ensina a gente. Ai, que quão poderoso é isso, né? Você poder encarnada aprender com os espíritos de luz. Está acessível para todo mundo. Só que algum diz, eu é que sei, eu é que sei. E aí a hora que você vai ver, aquela pessoa, numa situação de adversidade, perde o controle emocional.
Você dá conta que, podendo ter estudado um pouquinho mais, ficou lá de barriga para cima. Quando sem fazer nada, ainda vai, né? Que nem aí vai, né? Porque você já tem cabeça boa. Mas algum vai bisbiotar a vida dos outros, é porque está desocupado. Então, algum que perguntar, como que eu supero a preguiça, né? Primeiro você tem que ressignificar, saber que você tem força e tem muita coisa para fazer. Reconhecendo-se espírito imortal, reencarnado, que veio aqui com um propósito: expandir os seus horizontes e adquirir o treinamento, né, por meio dos estudos, do trabalho, das interações humanas. Os estudos que levem você a fazer a reforma íntima. Então, no estudo de hoje, a primeira frase que a gente encontra diz o seguinte: tornada adulta a humanidade tem novas necessidades. É verdade, né? Até você, quando era criança, você tinha uma necessidade, agora você tem outra, porque você ficou um pouquinho mais adulta que antes. Algum nem fica, né? Algum só vai somando ano, a idade, ano, outro ano, outro ano, outro ano, e essas pessoas têm as mesmas necessidades de quando era criança, de ser paparicada, de falar com ela com jeitinho, de dar ela o que ela quer, senão ela se joga no chão, berra, grita e esperneia. Quanto adulto você já não viu desse jeito? E com certeza aprendeu deles, né? Aprendeu deles como não ser na vida, né? Porque são fases, né, que a gente deve finalizar, fechar ciclos e participar dos novos onde já nos encontramos, viu? Então, tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades. Não vai mais buscar competição aonde um consegue ficar por cima da carne seca, diminuindo o outro, fazendo maldade, vendo o outro perder, vendo o outro ser infeliz, e com isso se contentando. Olha que você nunca se contenta com olha, eu nem vou falar essa palavra, mas com a desventurança alheia. Você nunca se contenta com isso, porque se você leva esse sentimento de gozo dentro de você, com a perda do outro, olha, você nem sabe, mas você está sendo um espírito obsessor. Está sendo espírito obsessor. Não seja isso, viu? Então é assim mesmo, né? Que quando a gente se torna adulto, adulto espiritual também, né? Sobretudo, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Como é que estão as suas necessidades? Como é que estão as suas aspirações? É só você olhar o grupinho que você participa, o número de coisas que você escuta todos os dias que você fala. E faz um balanço, né? Tira uma média. Ficou mais positivo ou mais negativo? Se ficou mais negativo, olha, reconsidere. Reconsidere, porque não é que os outros faz ou fala tudo isso. É que você se faz presente na hora que aquilo acontece. E isso só é possível pela lei de sintonia. Olha, por isso que à noite a gente tem que se perguntar: o que eu conquistei hoje e quanto eu pude avançar? Muito importante, né? Você se animar de todos os dias fazer ali uma checagem, né? Que não vai no médico, o médico faz a checagem de você. Você também tem que fazer uma checagem diária, de noite, antes de dormir. O que eu fiz durante o meu dia?
E o que isso está fazendo de mim? Não é assim? Não dizem que é assim que você é o que você come? E se todo dia você come informação negativa, se todo dia você come sentimento destrutivo, você vai estar só a folige. Vai chegar do outro lado desconfigurada. Não tome isso pelo lado da brincadeira, viu? Porque é pouquinha coisa que você tem que fazer todo dia. É colocar você no caminho certo. Deixar de fazê-las faz você sair dos trilhos. Viu? Coloca você fora dos trilhos, aonde você encontra com outras pessoas que lá estagiam por também abraçarem o espírito da preguiça, da vingança, né? Que é quando você não perdoa. Então, que necessidades você está tendo a cada dia, minha neta? Você me responda aí agora, na sua cabeça, no seu coração. Quais são suas aspirações mais íntimas? Daí, a gente vê no mundo, né? A importância de estar desvendando as insuficiências próprias e estar buscando novos horizontes. O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na questão 7, diz assim: a lei do progresso impulsiona a alma em sua marcha incessante, conduzindo-a de um estado inferior para outro mais perfeito. É a lei do progresso, não tem como. Todo mundo vai avançar. O Tao Te Ching já fala: a água corrente não se corrompe, que é o espírito dentro da lei do progresso, né? O que se move não se prende. Você vê a dualidade do corpo e do espírito, né? O corpo vai devagar, mas o espírito se move, porque é energia. E energia é vida e vida é movimento. E o que permanece frequecível dura para sempre. Você vê, na hora que você sai do corpo, ele endurece, né? Por isso que dá para entender essa frase com tão profundidade. E dessa forma, priorizar os anseios do espírito imortal. Porque é com ele que você vai continuar. Cuidado com as facilidades que as pessoas te oferecem aqui na Terra. Viu? Porque o trabalho e o estudo, para você conquistar o mérito, desenvolve os músculos para que quando você receba o que é seu de direito, você consiga manter aquilo perto de você para transmutar o que quer que seja, instrumentalizando, né? As novas competências, habilidades, em conquistas para si mesmo e para os circunstantes. É desse jeito. Ai, que coisa boa, né? Saber isso. Daí o livro Tibetano dos Mortos, sobre essa frase, diz assim: assim como a águia voa alto em busca de presas, a alma em constante evolução busca novos horizontes de conhecimento e de sabedoria. Ai, que bom a gente pensar numa águia, né? Que pela força da estrutura criada por Deus, que coloca cada um no habitat que melhor lhe cabe para viver suas provações e com elas aprender. Agora a gente imagina um pouco a gente voando assim por cima do problema, né? Buscando as presas que é as nossas imperfeições. E olhar bem para a cara dela.
e apertar os parafusos sorto, viu? Ai, é desse jeito, algum não presta atenção e daí passa assim meu perdido, né? E depois sai da escola e não aprendeu nada. Você não seja assim, viu? Modifique sua conduta, sua atitude, que você vai ver. Que aquele que entrou na escola, na faculdade, né, por exemplo, ficou 7 anos, só estudou para passar na prova. Saiu melhor? Não saiu melhor. Porque passa um ano, já esqueceu tudo. E daí não é diferente daquele que não fez a faculdade. Na Terra, que é um educandário, para o seu espírito, você venha, aprenda a lição, incorpore ela, e modifique quem você é, no seu senso de identidade, para que a sua luz interior possa brilhar. Na hora que daqui você partir e você do seu corpo desencarnar, viu? E daí a gente tem a oportunidade, né, de voltar nas parabolinhas dos animais e falar da insuficiência, né, que acontece muito, e a busca por novos horizontes. Que num reino distante vivia a coruja Olívia, que era símbolo de sabedoria ancestral. E um dia ela estava observando a inquietação entre os animais mais jovens. E daí ela pegou e reuniu todo mundo, né? Sob a luz prateada da lua. E disse: meus amigos, a vida é como uma jornada constante. É natural buscarmos novos caminhos quando as antigas trilhas já não nos satisfazem. Que é um pouco você sair da zona de conforto, né? Quanta gente fica na zona de conforto, não toma água direitinho, não come direitinho, não faz exercício e não estuda. E a desculpa é porque tá velha. Não tem isso. É só você não esforçar mais do que aguenta, que tudo é muito bem-vindo no capítulo do cuidado da saúde física, psicológica e emocional, viu? Então a moral da história dessa parabolinha é que a busca por novos horizontes é um impulso natural da alma, viu? Em busca de crescimento e evolução. Olha, muito bom isso. Então a gente estava falando, né, da frase da Gênesis, já estudamos a parte do parágrafo que fala: tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. A segunda parte diz o seguinte: compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Olha, você adulta já começa a compreender, né? Não faz sentido eu ficar brincando com isso, comer areia. Daí você come areia, você pega todos aqueles vermes que tem lá na areia. Por que você não vai mais comer areia? Você não vai mais andar descalça lá por onde pode entrar esses parasitas, não sei. Por que você já não vai pegar as coisas e levar na boca sem saber o que é? Por quê? Porque você já cresceu. E daí, uma sociedade infantil, com os seus programas, com os exemplos, vai embalando, né, o coletivo para um lugar que depois só recebe de lá ensinamentos, e muitas das vezes debaixo da tutela da dor. Porque às vezes o pai ensina, né, puxa uma orelha, ele diz: olha, você não escutou o que eu falei, não escutou o professor, fez errado. E a gente que é pai, que é mãe, que é avô e que é avó, tem que orientar sim. Não pode deixar fazer o que quer. E muito menos agir de acordo com o conselho
que inspira vaidade, que inspira egoísmo, que inspira cada sentimento negativo, ação negativa. Por exemplo, vingança, né? Ai, mãe, eu fiz mesmo porque eu tinha que me vingar do meu coleguinha. Aonde que você aprendeu isso? E aí tem que dar uma correção bem dada. E por que é importante corrigir as crianças? Porque senão elas são embaladas na busca por preencher um vazio que não existe. Não existe. Porque elas acreditam que tinham que ser tratadas melhor, as crianças, né? Pelos amiguinhos, que não tinha condição de tratar melhor. Tem que perdoar eles e educar, conversar com os pais, nunca ser igual ou pior que eles. É buscar a justiça com as próprias mãos, embalados pelo vazio da vingança, que infelizmente muitos de nós ainda agimos nessa infantilidade, contra aquilo que escutamos, contra aquilo que vemos outro fazer, que muitas das vezes nem tem nada a ver com a nossa vida, né? E a gente sente inveja, fica com raiva das conquistas dos outros, muitas das vezes fica com raiva e se acha legitimado porque o outro veio e atrapalhou você de alcançar o que você queria. E daí, igual criança, você se esperneia, berra e arma a vingança e vai lá, se pode, pega o barro ou a areia, joga o carvão em cima da pessoa, ou da roupa dela, ou das coisas dela. E se isso não bastasse, sai de lá satisfeito de ter feito o mal. Quem é que fica satisfeito de fazer o mal pro outro? Planejar e agir em cima de um plano de vingança e obter o resultado almejado, que é ver o outro perder, que é ver o outro sofrer e ficar triste. É espírito de luz que age desse jeito? Você me diga só. É espírito de luz? Não é. É obsessor. E você não é obsessor, minha neta. Então, por isso que o Sócrates falou, no final do dia, analise a vida que você, como que dizer, né? As experiências e como você interpretou tudo aquilo. Que é o crochê, né? Que você faz. Você olha para a situação. Cada maneira que você interpreta é uma agulhada de lã que você dá uma volta para lá, uma volta para cá. E aquilo vai construindo a roupa que você não só veste, mas vai vestir depois de desencarnada. Por que não já preparar agora uma roupa de luz, a roupa de núpcias com Cristo, que é viver na vibração do amor, da humildade, da tolerância. Então, quando adulta, a humanidade compreende sim o vazio com que foi embalada e a insuficiência de suas instituições para lhe dar a felicidade. Você vê, as nossas instituições, quais que são, né? É o que? É a Câmara, é o Senado e é o STF. Como é que está isso? Você me diga só. Não é, como que dizer, gritante a insuficiência dessas instituições pela moral cultivada, nem é pelo tanto de inteligência que cada um que chegou lá tinha quando chegou, né? É pelo tipo de moral cultivada, sentimento e pensamento
de egoísmo, ai, quanta vaidade que existe nesse meio, né? Mas na graça de Deus, nada dura para sempre. E quanto mais maldade alguém que trabalhou, no sentido de que ganhou de Deus o papel santificado, porque né? É igual médico, é igual padre, o papel do político. Olha, é um sacerdócio, tinha que ser, né? E aí pede do outro lado, olha, você sabe, vai lá pro guia espiritual, vai falar, olha, você nem sabe, nas outras vidas eu fiz tanta besteira, me dá a oportunidade aí de abençoar a vida de um monte de gente em pouco tempo. Ai, vai pra política. Vou sim, vou pra política. Ai, aí você vai ver como que eu vou fazer bem para um monte de gente. Olha, que se você não fizer, você vai voltar com mais dívida que você tinha antes, hein? Daí esse povo morre tudo, depois de não ter feito nem a metade do que prometeu, uma vez que adquiriu o cargo de sacerdócio, porque todo cargo é emprestado, você sabia, né? Todo cargo que você exerce é emprestado por você, como ferramenta de praticar a caridade e fazer o bem ao próximo. Pode escrever isso. Eu sei que não aproveite ele, porque depois, ai de você, que vai se arrepender. Vai ter que encarar lá do outro lado, o tribunal da própria consciência. Vai dizer, eu tive tanta ferramenta, tanta oportunidade de fazer o bem, o que eu fiz com todos esses recursos que chegaram para mim? Tanto tempo que eu tive, a saúde, os contatos, você acha o quê? Todas as pessoas que você conhece, que abre porta, que leva você para poder alcançar mais e mais pessoas, é empréstimo da espiritualidade. Você não acha que você conseguiu porque você é linda e maravilhosa. Você não acha que você conseguiu só porque você estudou muito. É o esforço seu, né? Mas também somado ao empréstimo da espiritualidade. Porque se estoura uma veia na sua cabeça, acabou a encarnação para você. Se passa um vento na sua frente e entra uma semente no lugar errado, você não consegue respirar. Vai para sua traqueia e fecha tudo. Às vezes dá até uma reação anafilática com pólen, com qualquer coisa assim. Da hora para outra, você está vivo, você morre. Então, pode, maior, e você nem tenha dúvida. Existe um sistema organizado maior e muito mais profundo e complexo do que qualquer um de nós encarnado pode compreender. É que direciona santamente a vida de cada um de nós. Até o lado para que o vento sopra, de forma a abençoar o nosso coletivo humanitário da humanidade. É verdade isso. Então, nunca se faça de vítima, aprenda com tudo, porque cada lição traz o fortalecimento para voos mais desafiadores e complica a tarefa da gente. Porque todos esses que faz maldade para o próximo, depois de voltar do outro lado, vão ser aqueles que mais vão querer trabalhar em benefício do próximo. Porque lá já não vai dar para você esconder. Já não vai ser interessante e nem valioso para você vestir a máscara da vaidade, da ganância, do egoísmo. Viu? Porque lá do outro lado ninguém acha isso bonito. Ninguém bate palma para isso. E ninguém educa assim. Viu? A gente tem que educar as crianças para não punir os adultos. E dessa forma, olha que importante isso, né? É essas crianças não ativar dentro deles aspectos de personalidade negativa de vida passada. E depois aquilo maquinar o cérebro e a pessoa ter
como que dizer, predisposição violenta, maléfica, sórdida contra um irmão. Não é? Você não vê a ver uma pessoa e fala, nossa, mas como é que essa pessoa teve essa ideia tão maquiavélica, tão maléfica? E eu nem podia imaginar que de pegar e fazer o que ela fez. É porque dentro de você, quando você cresceu, você teve experiências de educação, você, pela sua evolução espiritual, pelos exemplos à sua volta, decidiu interpretar a realidade da vida de maneira a não ativar traços negativos de personalidade pretérita. É uma caridade que você faz ao instruir a todos com a força e a luz dos seus exemplos, que só o amor constrói, é só a sobriedade a todos direciona para Jesus Cristo, nosso farol e luz, sol de quinta grandeza, que a humanidade conduz na sua realeza. Ai, que bonitas palavras essa, né? Foi um espírito que passou aqui e disse, vai que você vai rimar uma coisa linda, pode ter certeza. Eu falei, vamos então. Ai, quanta arte tem no mundo que nos inspira e nos auxilia a também ativar em nós os traços positivos de encarnações pretéritas, que podem sim vir a somar nessa jornada terrestre em que vamos resgatando nossa luz, depurando, como que dizer, os restos de treva que ainda jazem escondidos na profundidade do nosso ser, né? Então a adulta, a humanidade compreende o vazio, né? Com que foi embalada, a insuficiência das suas instituições para lhe dar a felicidade. Dá-se par de desejar que o político faça direito, e você busca fazer direito as coisas. Para de buscar no externo o equilíbrio que cabe ao você mesma se proporcionar. Viu? Então, o tema é esse sempre, né? Todos os dias. E o Livro dos Espíritos diz assim, a felicidade terrena é passageira e ilusória. A verdadeira felicidade reside na busca pelo progresso moral e espiritual. Nossa! É uma sabedoria essa, né? Que a gente às vezes olha, não presta atenção. O Tao Te Ching já fala, o vazio é a fonte de toda a criação. Que aí já está se referindo a um vazio em que você não coloca lá teorias que quando olha por resultado, você já vê que são desprovidas de alicerce, de conteúdo benéfico para a sua caminhada. Sempre olha para os resultados e se pergunta, a teoria que eu estou esposando está contribuindo para eu chegar a um dia benéfico, estar psicológica, emocional e fisicamente? Se pergunte. E se não for, não é vergonha buscar uma nova e trocar a que tem por outra. Viu? E é desse jeito. Então aí você fica com esse vazio no período de transição. Aí você para de julgar os outros. E diz, não sei, pode ser que seja correto isso, pode não ser. Quando você fala isso, você suspende o julgamento.
E não existe barreira para amar o próximo, que é o papel que todo mundo tem que aprender a desempenhar com maestria, viu? É desse jeito. Então o vazio é a fonte de toda a criação. Você está vazio de teoria que ensina você a não amar o próximo. E o vazio contém tudo e nada ao mesmo tempo. Que bonita essa frase. Daí o livro tibetano dos mortos diz assim: o vazio interno nos permite preencher a vida com experiências significativas e com a verdadeira felicidade. É verdade, né? Algum quer escutar o outro, mas já está cheio das próprias teorias. Sai daquele encontro, não leva consigo nada que soma e não descarrega nada que pesa. Olha, essa é a conta do... como quer dizer? É a conta do fracasso. É o cálculo que leva ao fracasso, a derrota. Viu? Então, a parabolinha dessa frase diz assim: que vamos estudar o vazio, como ele é descrito, e o anseio pela felicidade genuína, viu? Em um oásis verdejante vivia o camelo Carlos, conhecido por sua capacidade de armazenar água em suas corcovas. Certo dia, enquanto observava os outros animais se divertindo livremente, Carlos se entristeceu. Por que me sinto tão vazio? Questionou-se. Tenho água em abundância, mas algo me farta. Olha, e é verdade, né? Às vezes a gente vai num lugar onde farta tudo, mas eles estão tão felizes e a gente tendo duas corcovas cheias das coisas que a gente tanto gostaria de ter, tanto que a gente almejamos, trabalhamos e conquistamos, e agora não damos valor para aquilo. Você vê, né? Já dá para perceber o nível de despertamento de uma pessoa, ela já poder dar valor para aquilo que a ela é emprestado. É multiplicar os talentos, instrumentalizando todos os recursos que chegam e que por ela passam. Olha, desse jeito. E a moral da história é que a verdadeira felicidade reside, de acordo com o Camilo Carlos, né? Depois ele disse isso, né? Na busca por experiências significativas e na conexão com algo maior que nós mesmos. E a avó diria ao Camilo Carlos sobre essa frase, que a felicidade não está na busca por experiência significativa. Está em significar as experiências que a vida te proporciona, dissociando a ideia de que o externo te vai trazer algo e te vai preencher de algo. Viu? Daí você não vai fazer conexão com algo maior. Você só vai lembrar a conexão que nunca deixou de existir com esse algo maior, que é Deus Pai Todo-Poderoso, que é a vibração de amor e bondade, de sobriedade e paz que Jesus Cristo derrama sobre esse planeta. Viu? Ai, que lindo, não é? Pronto. Daí a terceira frase diz assim: a humanidade, né? Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Porque daí você cresce, os outros ficam
explicando coisa para você que não faz sentido, que antes é destrutivo, e você começa a perceber. Antes o político falava, olha, você vota em mim, olha, vai ser melhor para você. Daí ele ficava lá 4 anos, saía, não fazia nada, e você votava nele de novo. Agora, a gente já não está ficando mais satisfeito com alguém prometer uma coisa e não dar resultado. E depois voltar na gente e pedir nossa confiança de novo. Por quê? Porque a humanidade já está amadurecendo. Você vai ocupar um cargo público, é sacerdócio. Já vai sabendo. Tem que dar resultado, tem que se explicar. E você não fizer a sua parte, na outra vez, no seu não vou votar. Não vou. Mas para além disso, a humanidade adulta, que já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente direito, a que se sente com direito, vai também começar a agir no particular de maneira muito mais sóbria e coerente. Você fala, esses são meus valores éticos e morais na parte da manhã, e na parte da tarde você age do jeitinho que você falou que era certo agir. Olha, porque os políticos falam, ela quer que eu aja direito e faça as coisas bem, mas ela mesma não faz na vida dela, não tem moral para me cobrar. Quantas das vezes já não aconteceu isso? Um filho jogar na cara de uma mãe, olha, você não faz sua parte, quer que eu faça a minha. Se é suja, quer que eu seja limpo. Não se deve, né? Nunca desacatar o pai e a mãe. Aquilo que algum que é mais velho que a gente faz, que é errado, a gente não copia. E seja bom exemplo, né? Nossa, quanta coisa que a gente pode aprender de uma frase como essa, né? Por isso que Jesus falava, vigiai e orai, porque agora, com a cabeça que você tem, não faz mais sentido você agir que nem criança. E daí, o livro dos Espíritos fala, a morte é apenas uma transformação. O espírito deixa o corpo físico, mas continua sua jornada evolutiva em outro plano. Ou seja, de um jeito ou de outro, o progresso é um imperativo contra o qual ninguém tem condição de lutar. O Tao Te Ching fala, deixe ir o que não te serve mais. Abrace o novo, com mente e coração aberto. Olha, quanta gente abraça o novo desconfiado, né? E não está 100% ali no presente que lhe foi emprestado. E nesse presente não faz o melhor que pode com aquilo que tem. Ai, é marcar encontro com a decepção e com o recomeço. Porque tudo fica registrado no seu livro da vida. Não tem como você depois querer ser um espírito de luz sem antes voltar aqui na Terra ou no planeta pior, né? Quitar todas as dívidas que você tem com a própria consciência, né? Que eu podia ter feito melhor e não fez. O livro tibetano dos mortos fala assim, que a morte é a troca de roupa, que deixamos para trás vestimentas físicas e vestimos a roupa sutil do mundo espiritual. Olha, coisa boa essa, né? E aí a historinha de hoje, dessa frase, a parabolinha, né? Fala sobre uma situação em que se está abrindo mãos do passado e abraçando o novo. Num bosque frondoso, vivia a tartaruga Tânia. Ela conhecia
as pessoas de lá, né? E ela também era conhecida pela sua sabedoria. E por carregar sua casa nas costas, as crianças riam: olha, mas como é que a senhora carrega essa casa nas costas? E ela dizia: foi assim que Deus me fez, tanto que eu gosto do jeito que vocês é, mas não posso desgostar do jeito que eu sou e aquilo que eu recebi. É a minha aprovação. Olha, quanta lição ela já ensinou para tanto moleque daquela vizinhança, né? Daí um dia, enquanto observava as borboletas voando livremente, a Tânia sentiu uma pontada de inveja. Daí ela falou: eu gostaria de voar como elas. Ela contando, né? A história de quando ela era pequenininha. Mas o meu casco me prende no chão. Daí a mãe dela, né? Olha a importância da mãe da gente, né? Daí a mãe dela falou assim: vem aqui que eu vou contar uma coisa. Daí ela veio. Quanto tempo demorou para você chegar aqui onde eu tô? Daí ela disse: nossa, a senhora falou para eu vir já faz mais de hora, agora que eu cheguei. Pois é. E você me diga só, morreu? Não. Fartou alguma coisa para você? Não. Você foi menos feliz? Não. Então, quando a gente se ocupa com a própria vida, a gente esquece que tem problema. Vem aqui, agora olha para cima, tá vendo lá? Olha lá. Daí ela viu uma borboleta sendo comida por um passarinho. E ela foi feliz, mas por pouco tempo. O que se esse passarinho vier aqui comer você, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir, mãe, porque eu nem caibo na boca dele. Exatamente. E você tem a cascadura, ele não gosta disso. Nem o jacaré outro dia tentou comer a gente e não conseguiu, teve que cuspir fora. Então, a vida para aquela borboleta agora acabou. E a gente continua por mais e mais e mais anos, podendo viver tantas novas experiências. E dela começou a chorar, ela disse: eu fui mais agradecida, né? Ela disse: você foi infantil. E agora, o que você precisou foi o remédio de uma mãe que te escuta e que te orienta. Ela limpou as lágrimas assim, que caíam dos olhinhos dela, né? Respirou fundo e disse: louvado seja Deus. E daí ela explicou: então, mãe, a verdadeira liberdade reside na capacidade de desapegar do que não nos serve mais, de perdoar, de seguir em frente e abraçar o novo, com mente e coração aberto, agradecidos pelo que somos e pelo que temos. E a mãe dela falou: exatamente, essa é a moral da história. Entendi. Daí elas pegaram o rumo e continuaram com a vidinha delas, né? Olha, quanta farta faz a gente aprender essa lição que essa tartaruga em 5 minutos aprendeu, né? Às vezes uma pessoa vai uma vida inteira e não aprende isso. E daí o livro A Gênesis, no capítulo 14, a quarta parte da frase que a gente vai estudar, né? Que falava que, né? Que a humanidade, quando adulta, faz isso. Na quarta frase diz assim: despoja-se em consequência das faixas infantis e se lança, impelida por irresistível força, para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes, menos limitados. Olha,
E você vê que dizia o livro dos Espíritos, né? Deus que criou o universo e tudo que nele existe. Ele é fonte de toda inteligência e amor. Então, como Ele colocou a lei do progresso para nós humanos e toda a sua criação, por que não abraçar logo? Com toda a sua força e todo o seu coração. As oportunidades santas e benditas de expandir seus horizontes, conhecendo seus limites e suas imperfeições, e se controlando por meio da razão, do racional. O Tao Te Ching, nesse sentido, falou que o Tao é a força que guia o universo. Ele é a fonte de toda a criação e transformação. E o livro tibetano diz dos mortos, né? A consciência universal está presente em tudo e em todos. É a fonte da nossa essência e do nosso potencial infinito. Quem sabe os mistérios da vida, né? Mas importa não é querer desvendar o que não está no nosso alcance saber hoje, mas ter consciência que quando adultos nos despojamos das faixas infantis e você não vai mais se lançar, né? Como se estivesse sendo impelida por uma força irresistível, viu? A busca de preencher um vazio interno que não existe com o externo que não preenche. Viu? Olha, é desse jeito. Então, a parabolinha vai chamar impulsionados por uma força irresistível em busca de novos horizontes. Daí, no alto das montanhas, vivia a águia Elisa, conhecida por sua força e majestade. Certo dia, enquanto observava o sol, lá no horizonte, Elisa sentiu um chamado irresistível para voar cada vez mais alto. E se perguntou: o que me impulsiona a buscar o céu? Você não se pergunta, minha neta? Por que buscamos a luz e entender nossa essência? É somar de uma forma ou de outra histórico positivo para que seja registrado no nosso livro da vida. É inconsciente isso, né? A gente está sempre querendo estar melhor, sempre querendo se melhorar. E daí ela lembrou, né, que a águia lembrou que o pai dela falou o seguinte para ela: todos nós somos impulsionados por uma força interior que nos guia em direção ao nosso potencial máximo. Mas cabe a nós exercer e criar os músculos com treinamento segundo as nossas características animais dadas por Deus para cumprir um propósito maior, que ainda que não conheçamos, nos compete exercer. Olha que contemplativa essa colocação do pai dela. E daí um dia ele disse: essa força pode ser chamada de Deus, que nem chamam os humanos de tal, mas eu chamo de consciência universal. Olha, muito bonito isso. Daí a quinta frase diz assim: aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase,
parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. E é o que a gente está vivendo hoje. Olha que lá atrás já falaram isso, né? Hoje com a inteligência artificial, né? Com o nascimento desde o ano 2000 de espíritos mais evoluídos, a gente está podendo fazer, realizar, testemunhar essa transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? O Livro dos Espíritos lembrou a gente que a humanidade está em constante evolução. A cada dia nos aproximamos da perfeição divina. O Tao Te Ching disse que o universo está em constante mudança e que a única constância é a mudança, né? Olha. O livro tibetano dos mortos disse que a morte e o renascimento são ciclos que conduzem a humanidade para um estado de maior compaixão e sabedoria. Ai, que quantas riquezas a gente recebeu do mundo espiritual, né? Muitos de nós não tá sabendo aproveitar. Aproveite você, viu? Enquanto você está escutando esses lembretes. Porque o dia da manhã a gente nunca sabe. E convém que nos fortaleçamos hoje mesmo, né? É dessa frase, a parabolinha que a avó traz para vocês. Chama testemunhando o nascimento de um novo mundo. Então, em um Recife colorido, vivia uma velha ostra chamada Olinda, testemunha de incontáveis mudanças no oceano. Um dia, observando os jovens peixes, explorando o coral recém-formado, Olinda sentiu uma profunda nostalgia e disse: lembro-me de quando este Recife era apenas areia. Pensou, tudo mudou tanto. E todos aqueles embates que ela acabou vivendo e sendo, como que dizer, a pessoa que dá exemplo de resignação e paciência, olha, pode superar todas as dores e se transformou nessa pérola brilhante. Gente, então a moral da história, disse ela, a moral da história é sempre igual que a minha mãe disse ela, né? Que a mudança é a essência da vida. É que é importante abraçar a transformação com sabedoria, preservando o melhor do passado e construindo um futuro promissor. Olha, é verdade, né? A gente, com o conhecimento que tem e adquiriu, agora pode fazer novas associações na cabeça e construir novas realidades, né? Com variáveis que antes não nos estavam disponíveis. E isso auxilia o progresso da humanidade. Olha a importância de você estudar. Olha a importância de você estudar. Pode parar de dizer que você é velha. Sempre tem coisa na cozinha, tem receita nova para aprender. Quanto tempo faz que você não foi atrás de aprender uma receita nova? Não, olha, até na cozinha, se até na cozinha dá, não tem para onde fugir. A gente sempre pode sim. Aprender coisa nova é se a gente, na prática da caridade, realizador, estimulador e inspirador de progresso, onde quer que nos encontremos. Olha que bonito isso.
Daí a frase 6 continuava assim: o caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados, que foi o que a avó falou, né? Que o nascimento de espíritos mais evoluídos foi fazendo que a Terra modificasse um tipo de conduta que estava levando para o barranco, viu? E agora tudo melhorou, né? E vai ficar melhor ainda, você vai ver. O Livro dos Espíritos sempre fala, né, que a reencarnação é a oportunidade de a alma progredir moral e intelectualmente a cada nova vida. O Tao Te Ching diz que o sábio aprende com o novo e o ignorante se apega ao velho. Quanta gente, né, que você já viu dizendo, não, vamos continuar fazendo do jeito antigo, só para a pessoa dar com a cara na parede e perceber que as ferramentas antigas já não resolvem os problemas novos, porque você teve o tempo de descobrir as novas ferramentas. E agora, o resultado, ou a farta dele, vai mostrar para você que estudar é preciso quando o tempo nos é emprestado. Porque depois, ali na frente, a vida vai cobrar resultado. Viu? E o livro tibetano dos mortos também fala que o renascimento nos permite renascer com novas capacidades e ideias, né? Contribuindo para a evolução da humanidade. Ai, tudo na natureza é solidário, né? Sejamos nós também, não é verdade? É verdade, vó. Perfeito, então, né? Daí, você veja, né? A parabolinha dessa frase fala sobre um evento de celebração e renovação, que é onde a gente vai entrar, né? Já está entrando, né? Homens novos, ideias novas. Então você imagine um vale fértil habitado por leões majestosos e ordeiros. Um dia, um filhote de leão chamado Leo questiona as tradições ultrapassadas da alcateia. Ele propõe novas estratégias de caça e formas de resolver conflito. Inicialmente, os leões mais velhos resistiram às mudanças. Mas daí ele foi mostrando, olha, as nossas presas já está tudo informada, já está usando o computador de tecnologia para escapar da gente. Se a gente não se atualizar, a gente vai ficar sem comer. E daí os mais velhos, né, que tinha menos idade, foi entendendo o que ele quis dizer e assimilando aquilo. E quando viu, a aderir às ideias novas. Porque não tem como evitar, né? Ou você se adapta, que nem dizia Charles Darwin, né? Ou você se adapta, ou você dá lugar a quem se adaptou. Desse jeito. E a moral da história, né? Que o leãozinho disse era o seguinte: a renovação da sociedade. Foram entrevistar ele, né? A jornalista leoa disse: olha, você levou a sociedade dos leões a uma revolução, que palavra você tem a oferecer? E ele falou que a renovação da sociedade depende da troca de ideias entre as gerações. E que ele agradece muito isso de existir e ter existido, porque se não fosse o velho,
o antigo ou ultrapassado, funcionando como bases para a construção do novo, ele não teria referência de onde partir e conjugar expansão nenhuma. Olha, esse espírito de gratidão, né? Sempre deve estar presente no coração da gente, né? E daí ela falou, últimas palavras, daí ele disse, as novas ideias trazem frescor e criatividade, enquanto as antigas oferecem base e experiência para os grandes saltos do progresso necessário. Ai, a avó nem tem como completar essas palavras do leãozinho, porque foi a verdade mesmo, né? O que ele falou ali, ele falou tudo. Em poucas palavras, falou tudo. Daí, continuando a frase, né? Da Gênesis, capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, que já é a frase 7 do nosso estudo de hoje, né? Que diz assim, as ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que desabrocham com a geração que se ergue. E é como que a avó falou antes, né, que dizia o Livro dos Espíritos. A lei do progresso impulsiona a alma em sua marcha incessante, conduzindo-a de um estado inferior para outro mais perfeito. Ai, que coisa boa essa, né? O Tao Te Ching, já por outra parte, ensinou a gente que a água corrente não se corrompe, você lembra? Que o que move não se prende, é que o que permanece flexível dura para sempre. Sempre é que está ensinando a gente, né? Que devemos priorizar com cada ato, com cada ação, com cada pensamento e cada sentimento. Que coisa boa essa, né? Ai, gostei. E daí, você veja, tinha a história, né? Da minhoca, que dizia, vamos, que temos que arejar essa terra para que nasçam as flores, que as sementes cresçam de flor e fruto. E a outra minhoca, né, a filha dela, falou, mãe, mas eu não tenho nem cara, nem boca, olha, uma hora eu estou para frente, outra hora eu estou para trás. E ela disse, todos nós, de existir, já fazemos muito. Se não auxiliamos o progresso de um jeito, causamos provações e recebemos o que de direito, o que nos compita, já seja mérito para amanhã ser algo diferente, melhor, segundo a vontade de Deus, ou dívida que teremos que saldar no tribunal da própria consciência. E a moral da história, se a minhoquinha tivesse aqui hoje, ela diria, né? Você, não deixe de ouvir a avó Vicentina quando ela diz que convém para o nosso progresso espiritual fazer o que a gente pode com os recursos que a gente tem onde a gente foi colocado. E olha, se a minhoquinha, que não tem zóio, conseguiu ver isso, minha neta, você também consegue, não é verdade? Consegue sim. E aí,
a frase, né, de número 8 fala: é a um desses períodos de transformação, ou, se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. E é verdade, né? Que momento perfeito para estarmos encarnados, né? De incertezas? Sim, de incertezas. Mas como que você vai dar testemunho da sua fé em Deus? Se tudo tivesse perfeito, aí não faria falta ter fé, viu? O Livro dos Espíritos fala que a felicidade terrena é passageira e ilusória, e que a verdadeira felicidade reside, como que a avó falou antes, no progresso moral e espiritual. Viu? Tenha isso com você. E aí, dentro desse momento em que nos encontramos, a avó diz assim: entre no seu santuário de conhecimento adquirido diariamente e analise os seus resultados. Eles falam muito mais que as suas palavras, porque estas últimas convencem, mas o exemplo arrasta. Olha que eu vejo que os exemplos arrastam, e olha como que conduz, né? Para um lado ou para outro. E todos nós que queremos ver essa realidade modificada, não podemos deixar para amanhã a responsabilidade de vestir o senso de identidade que nos compete onde nos encontramos. Viu? Hoje você já é professora. Ensine com o equilíbrio emocional que você já é capaz de proporcionar ao mundo, dando testemunho do seu amor e confiança em Cristo e nos espíritos de luz, quando se enfrentar com as pequenas, mas sobretudo com as grandes provações. Viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente compreende o momento de transição planetária e fazemos nossa parte sem reclamar, esperando a devida colheita segundo nossas plantações. Viu? Então vá. Até daqui a pouco. Você sabe, todos os dias é dia de ressignificar. Pense, o que tira minha paz? E por que tira minha paz isso? Ressignifique, dizendo: tira minha paz porque eu dou força para aquilo, porque eu queria que fosse diferente, porque eu me ocupo com o externo e dessa forma estou de costas para Deus. Se ocupe do interno, de como se interpreta cada realidade, de saber que você não depende de nada para estar em paz e para ser feliz, apenas a decisão de viver e florescer em Cristo Jesus. Viu? Seguindo os seus ensinamentos, né? Hoje, amanhã e sempre. Então vá, anjo de luz. Beijo da vó para você aí também, um pouquinho. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto. Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina. Como que dizem, né? Um personagem criado
que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Porque, que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né, e energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha. Nem olha você, cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você, cuidado. A avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido. Chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho. Sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa. Viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso. Viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza. Você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza.